Hoje o sistema não busca metadados estáticos, né? Ele busca sinais de comportamento e contexto profundo. Entender essa mudança de paradigma é a diferença de ser um uploader, né, que reza para o algoritmo te divulgar, e entre isso e um estrategista que domina a distribuição orgânica, né? Para resolver isso de maneira definitiva, eu montei um mapa estratégico pelos estudos que eu tenho feito e tudo. Eu peguei os dados mais densos sobre o comportamento do algoritmo, né, agora em 25, 26, e transformei isso tudo num checklist prático, que é o que eu chamo de engenharia de confiança. E é o que vai fazer seu canal parar de se arrastar, né, e começar a ser recomendado como uma autoridade. O que eu descobri nesses últimos meses e após meses é que esse é o único fator que decide quem monetiza e quem fica pelo caminho daqui para frente. O YouTube ele não recomenda apenas vídeos, ele recomenda canais em que ele confia. O chamado ranking de confiança, ou Authority Score, é uma arquitetura baseada no conceito de EEAT, que é a sigla de experiência, especialidade, autoridade e confiança. Tá vendo como isso já monta uma base para qualquer canal que pense em como vai fazer para monetizar no YouTube? Esse é o diferencial que a gente tem visto em alguns canais. Eu posso até mostrar alguns canais aqui em que você vê eles fazendo as 4.000 horas, mas não tem processo de viral, não tem viralização, não existe mais esse processo de viralizar. A viralização ela é natural, não é essa que é a busca para você logo chegar nas 4.000 horas. E esse processo é que eu estou estruturando e deixando bem claro nesse vídeo para que faça diferença no seu dia a dia, como tem feito no meu. Isso vai diretamente de encontro à nossa forma de planejar o nosso conteúdo. E são três pilares básicos que estão estruturando esse processo do ranqueamento de confiança, que é o histórico da entrega, a consistência semântica e a satisfação do usuário. Então você vê que a coisa mudou e esses canais que já nascem grandes, então eles já estão assentados e estruturados em cima disso. Quando você vê um canal que tem lá 20 vídeos o canal já está monetizado, ele mantém uma média de visualizações, já começa sendo reconhecido, esse é o selo de confiabilidade, de confiança que o YouTube já coloca de início no canal. Então vamos fazer um parêntese aqui para a gente voltar explicando as coisas aqui. As 4.000 horas para o algoritmo, elas começam a ser construídas no seu upload. Então, para o YouTube, quando você bota ali a carinha do seu upload de subir um vídeo para o YouTube, as suas 4.000 horas estão se definindo ali. É uma leitura dinâmica que está acontecendo. O que eu estou trazendo aqui, o exercício que eu estou fazendo é o passo anterior, justamente para você melhorar o seu planejamento como eu melhorei o meu. Esse entendimento, ele faz com que tudo seja diferente. Você já começa o pensamento já estruturado em relação a esses pilares. Você implementar isso no seu roteiro e até antes do seu roteiro, no seu primeiro pensamento sobre o que fazer, vai ser fundamental daqui para frente. E o que vem acontecendo? O que vem acontecendo desde que a gente viu mudança desde 2025 e está direto agora instaurado em 26. É um processo, é um filtro que está sendo feito em relação ao AI e SLOP, né? Que é esse sistema de produção em massa que foi visto em 25, né? Conteúdo em massa, conteúdo repetitivo e junto disso conteúdos de baixa qualidade. É isso que é o SLOP. O AI e SLOP são esses conteúdos de baixa qualidade. Então está sendo instaurado através do sistema da IA do Google, do Gemini, isso em todos os sistemas deles, tá? Outro dia eu entrei no Google Trends, né? Fui vendo agora no Google Trends, tá lá, o Gemini tá lá, tá em todo lugar. Ou seja, é tipo uma espécie, igual aquele processo da Hydra. Acho que é X-Men, né? Que tinha a Hydra que já invadia todos os sistemas e quando via ela estava em todo lugar. Então é essa mesma coisa. Então é um filtro em relação a isso. Por quê? Porque isso derruba a audiência e a retenção do YouTube. Então você não consegue construir as 4.000 horas com conteúdo de baixa qualidade. É esse o ponto. Historicamente, o jogo mudou em 2014 com os Quality Raters, mas o pivô real mesmo aconteceu entre 18 e 19, com uma atualização chamada Magic Update. Foi nesse momento que o algoritmo ele deixou de ser um simples contador de cliques para se tornar um analista comportamental. Ele parou de rastrear o vídeo e começou a rastrear a intenção do criador, né? Então, a partir daí, a gente nota todas as atualizações que aconteceram e esse processo, né, de filtro gigante que está acontecendo para entregar aí 2026. Você vê que isso vem sofrendo atualizações desde 14 até agora, com esse filtro que desemboca nesses três pilares da confiança, do ranking de confiança, né? Do histórico da entrega, que é o primeiro, né? Que é essa consistência, né? Entre a promessa da thumbnail e a entrega da retenção. Então ele está fazendo esse filtro, né? Que a gente chama do AI Slop, para determinar, né, se a gente é um criador real ou apenas um bot. Eu vou fazer um vídeo inteiro mostrando como identificar e fugir desse lixo digital para não ser banido do algoritmo, né, igual aconteceu aí com um monte de canal.
Um outro pilar que está acontecendo é a consistência semântica, que é a manutenção de um vocabulário e nicho coesos, né, que permitam a IA categorizar o seu canal rapidamente e o seu vídeo rapidamente. E essa consistência não é só repetir palavras, né, é o seu branding de autoridade. É como você veste o seu canal. Você pode reparar que os canais que dominam o mercado não mudam de estilo visual toda semana. Eles mantêm um padrão que a IA reconhece. Mais à frente na nossa maratona eu vou te mostrar o kit visual que destrava esse reconhecimento. Juntando ao histórico de entrega e consistência semântica, existe a satisfação do usuário, que também é considerada. E atualmente, aquelas pesquisas de satisfação que aparecem abaixo dos vídeos e tudo que a gente responde se gostou ou não gostou, elas têm tido um peso maior para o algoritmo do que os próprios likes, você tem uma ideia. A gente até cunhou um termo aqui nos estudos chamado de Dark Horse, né? O cavalo negro. Tipo, lembra daquela história do Corcel Negro? Aquele cavalo bonito, pretão. Então é o algoritmo Dark Horse, que é esse algoritmo da satisfação, né? Que é o que alimenta esse algoritmo. Que é aquela mudança silenciosa que acontece nos bastidores, que está privilegiando canais menores que entregam essa alta satisfação em vez de grandes canais que entregam apenas volume. Esse é o tema central de um dos próximos vídeos que a gente vai fazer. E é o que vai te fazer bater as 4.000 horas em tempo recorde. E esse é um mecanismo que eu tenho visto hoje em dia, que é o ponto de partida para você já começar sendo identificado pelo YouTube como uma autoridade, construindo um bom ranqueamento de confiança para que ele confie em você e consiga distribuir o seu conteúdo, porque tem profundidade. E juntando-se a isso, o processo de branding visual, a sua estética de nicho também. Né? Você vê que é um quebra-cabeça que vem sendo montado pelos grandes criadores. Os grandes criadores e os criadores de sucesso, eles já entendem esse jogo. É por isso que a modelagem que eu fiz até na capa desse vídeo é o primeiro passo para o seu ranking de confiança subir. Se você quer bater as 4.000 horas, você vai precisar se posicionar com uma marca, né? E aí, quando você usa uma identidade visual, esse aqui é o pulo do gato, que o sistema ele já associa a conteúdos de alta retenção, você ganha um atalho de confiança. Por isso que às vezes você vê um canal com 20 vídeos, mas que já está monetizado e já é uma autoridade, porque ele já começou entendendo isso. Essa é a regra do jogo. Então isso se torna uma estética de autoridade, olha que legal. E esses 20 vídeos, eles estão interconectados com tudo isso, com o brand visual, com a maratona. Então eles estão se conectando de alguma forma para entregar essa autoridade do canal. Isso se torna uma sinalização semântica, né? Que você imagina, se o canal parece um puxadinho digital, o algoritmo vai te tratar como um amador. Aí, a partir do momento que você alinha a sua embalagem com o que o mercado de elite já valida, o sistema entende: ah, esse criador aqui merece ser entregue por um público de alto valor. Aí o jogo começa a mudar. E foi aqui, desse jeito, que eu tive esse estalo de entendimento, né? Em que a forma mais rápida de você dizer ao algoritmo que você é um player sério é através desse padrão visual de nicho. É como se dissesse assim, tá, vou começar por aqui, vou construir todo o meu público, a minha comunidade, e a partir daí eu penso em evoluir. Mas esse é o ponto zero, não tem jeito. Assim você consegue fazer o alinhamento de expectativa através desse tipo de modelagem, é a justificativa de modelagem, né? Tem até um vídeo que está aí para sair, não sei se saiu, vou tentar pôr o card aqui, sobre as 4 formas, né, as 4 estratégias de você fazer toda essa modelagem sem precisar ter uma ideia original, uma coisa fora da caixinha demais. Às vezes o canal é bom e a ideia é boa, só que às vezes a gente tenta ser muito disruptivo no visual antes da gente ser aceito pelo sistema. Então isso acaba quebrando o padrão de nicho e aí o algoritmo confuso simplesmente para de recomendar por não saber onde te encaixar. E aqui existe a questão do padrão, né? O YouTube identifica padrões visuais de nicho para categorizar a sua autoridade, isso de modo instantâneo.